Mas, deputado Nelson, essa semana, mais uma vez, a política esteve em evidência no nosso município, com o nome, como pré-candidato a prefeito, Thiago Maestre, aqui em Itaió. O senhor vê que Thiago Maestre e Almir lançaram o nome em momento certo? Este é o momento? Qual é a sua visão? Sim, eu acho que é o momento de discutir política, é o momento da construção das candidaturas, não é? Eu participei desde o começo, quando participei, lembro nas primeiras reuniões da minha casa, eu já dava a minha opinião naquele momento sobre a política de Itaió, mas não é apenas opinião, porque em política todo mundo sabe, dificilmente alguém segue um conselho em política. Eu lembro que eu disse lá na minha casa, estava lá o Richard e alguns membros do PP e também o Nazato. Eu disse naquela oportunidade, Richard, você, se fosse o candidato a prefeito, tu tem um potencial e um rescaldo da mamãe, Dona Erna Heydrich, que foi uma pessoa extremamente querida, que interrompeu a sua carreira por uma vontade divina, a doença acabou levando ela. Você tem um potencial para ser candidato a prefeito, eu gostaria de te ajudar a ser um candidato a prefeito, acredito que você tem esse potencial. Se não for você, eu digo, Nazato, você teria que ser vice do Almir. Por quê? Porque, Nazato, porque o Almir, para sair, ele é vice, já são vice do PMDB, para sair de lá, é só se, aí ele não vai ser vice aqui, então você teria que ser o vice dele, não é? Então acho que aí teria que ser o vice dele. E aí dizia o Rui, diz, olha Rui, mas tem que saber o seguinte, olha, se o Almir for candidato, e o PMDB, o Almir candidato, e o PMDB disser para o Almir, diz, olha, eu vou ser o vice, o Almir não tem como negar isto. Então você tem que saber que nós temos que construir um projeto para Itaió, temos que ter cuidado e temos que ter esse entendimento. Ninguém rejeita apoio, ainda mais do maior partido de Itaió, que é o PMDB. E se ele se propor a ser o vice, o Almir não vai poder negar, mas espero que isso não seja razão suficiente para vocês se afastarem de um projeto de Itaió. Infelizmente, daí não se afastaram, não acabou não dando certo, e agora estão lançando o Thiago a candidato, que eu acho que é temeroso. Três coisas que eu estou vendo. O Thiago é uma belíssima de uma figura, mas eu penso que a política, muitas vezes, as decisões vêm de fora. Eu tenho uma preocupação com o Thiago. O Thiago, o Paulinho e o outro jovem que é o Macop, são três jovens que, sem dúvida nenhuma, tinham eleições tranquilas para ser vereador e para contribuir com a Câmara de Vereador com toda a competência deles. Agora, podem arriscar nós colocarmos esses jovens numa carreira política, numa missão aonde outro poderia ir, e nós perder bons vereadores na Câmara e deixar de exercer isto esta competência dentro da Câmara e se prepararem na Câmara de Vereador, porque a Câmara de Vereador pode ser um nascedouro de bons políticos, e um nascedouro dos futuros prefeitos. Então me preocupa esse fato. Se eu pudesse dizer para o Thiago, eu digo, Thiago, se cuida, Thiago. Porque política é assim, a gente é usado. Lembra bem como é que os políticos fazem com a gente. Pegaram até o coitado do vô, seu Ernesto Bernardino, e colocaram ele aí para andar para baixo e para cima. Depois que ele terminou a eleição, ninguém mais lembra do seu Ernesto. Não é? Mas é por quê? Porque ele estava sendo apenas um projeto de uso de alguns, não é? Então, agora, falar de competência, eu conheço todos, a competência é muito grande de todos, mas acredito que esse momento é um momento muito crítico da política de Itaió, é um momento que requer uma união mais forte em favor de Itaió. Eu acho que você vai para uma disputa muito acirrada na política de Itaió para administrar uma situação muito delicada para a questão econômica do país. Esse é o momento que se clama para uma unidade em favor de Itaió. Não vamos deixar as questões políticas para depois. Tanto é que eu, mesmo quando eu falei pedagogicamente da questão do PR, eu falava do PR, do partido PR, das decisões que tomam comigo. Mas eu não tenho nenhum impeditivo de estar com o PR em nenhum lugar, porque aqui estão os amigos, a região é formada por amigos. Eu vou estar no palanque dos amigos. Eu não tenho nada aqui mesmo em Salete, tem uma esposa de um amigo meu, que até cito no livro, que é do Luiz da Secamac, que pode ser candidata a prefeita. Como é que é? É minha amiga, eu não tenho nada a ver. Eu tenho um problema com o Partido Nacional, que pedagogicamente falava da atitude estúpida que cometeram comigo. Mas não tenho problema das campanhas locais, porque as campanhas locais elas têm que ser mais centradas no grande partido, que é o partido do seu município, é o nosso partido, do que o Partido Nacional, não é? Então nós temos que ter cuidado, se desvincular dos interesses externos e se preocupar com os interesses internos do município.